Querida Joana, gostaria de saber se o seu esposo fosse pedreiro, vírgula, padeiro, e aí vai algumas profissões que ela julga que essas pessoas não teriam dinheiro, que é o que eu pensei na sua mensagem, e eu já te adianto para você que não, de hipótese alguma. E ó, antes que você mesmo aí já vai correndo escrevendo, me criticando aí pelos títulos de vídeo ou pelos vídeos que eu posto aqui, ó, é vocês mesmo que me dão as dicas aqui, ó, no meu Instagram. Vocês me mandam as perguntas e eu acho super interessante em responder sim algumas coisas. Principalmente essa comadre aqui, que ela fez questão que eu respondesse para ela. Eu achei sim um assunto super interessante que pode ajudar muitas pessoas. Agora, você também só consegue entender tudo aquilo que eu falei, o que eu falo nos vídeos, é se você assiste os vídeos uma ou duas vezes, prestar bem atenção na forma que eu falei, para você sim se sentir no direito de me julgar pelaquela postura ou por aquela frase que eu usei. Então, ô comadre amiga, eu não poderia casar com um pedreiro ou com um padeiro. Mas é porque ele era pobre? Também adianto que não. Quando eu casei com meu esposo, ele não tinha esse dinheiro todo que você aí pensa que ele tinha. Não, ele não tinha. Mas eu, Joana, fui treinada para casar com um tipo de homem. Porque quando eu fui ensinada na etiqueta, ou quando eu tive aulas de etiqueta, vamos falar assim, a minha tutora, a minha mestrina, seja lá como você queira chamar, ela me ensinou a reconhecer um tipo de homem que me daria segurança para um futuro que eu almejava para mim mesma. E olha, desobedecendo essas dicas que ela tinha me dado naquela época, eu cometi alguns gravíssimos erros, porque eu pensava que eu teria que casar com um homem que tivesse muito dinheiro. Eu tinha esquecido naquelas dicas que ela tinha me dado de como escolher um homem que seria perfeito para mim. Ah, Joana, ela então é Deus falando para você? Não, comadre. Ela me deu dicas de como montar o meu currículo, de como ter não só o meu currículo, como o currículo daquela pessoa que eu queria construir uma vida futura. Já que eu venho de uma religião onde que eles pregam muito o casamento eterno, que o casamento tem que ser para sempre, enfim, todas essas coisas. Ai, João, já vem você de novo falando de religião, comadre. Quando você participa de uma seita ou de uma religião, como é os mormons, as coisas que você aprende lá parece que entra dentro de você e é muito difícil de sair. Então tem muitos ensinamentos que tive na minha vida que ainda não saiu de mim, mesmo não sendo membro ativo dessa igreja, vamos chamar assim, certo? Aí vamos lá nos erros que eu cometi. Eu pensava que eu teria que casar com um homem rico. Daí eu tive um relacionamento com um playboy. Esse cara não era tão rico, mas ele vem de uma família legal, era um menino assim interessante, só que ele tinha grandes defeitos nele. Ai, Joana, você não tem defeito? Eu tenho. Eu tô falando da pessoa que eu estava buscando pra mim, dos erros que eu cometi pra mim, entendeu? Então volta nesse relacionamento. Esse rapaz era um rapaz muito bonito e ele sabia dessa beleza dele. Tanto quanto quando ele sabia que ele amava apreciar toda aquela beleza diante do espelho. E naquele relacionamento eu percebi que namorar com um narcisista, mesmo vindo de uma boa educação com dinheiro, eu iria pagar um preço muito alto para estar com ele. Porque ele fazia questão de me colocar para baixo. Ele fazia questão de eu me sentir humilhada. Ou ele fazia questão de me humilhar em público. Ele fazia questão de me trair com outras pessoas só para falar que eu era a mulher não adequada para ele, ou só para eu me sentir tão feia. Então, nesse relacionamento eu aprendi que o homem que teria que estar comigo não seria um homem que tivesse dinheiro e nem poderia ser playboy, narcisista, muito novo. Então, várias coisas eu aprendi naquele relacionamento. Daí, com um tempo mais tarde, eu conheci um outro homem que, nossa, esse homem tinha dinheiro, comadre. Olha, quando eu falo que tem dinheiro, você pode escrever que tem dinheiro. E nós fizemos algumas viagens super interessantes. E eu me pegava nessas viagens infeliz. Muitas vezes eu me peguei chorando no banheiro
totalmente infeliz. Daí eu me olhava assim e falava, Joana, você tem tudo o que você quer, o que está faltando aqui? Qualquer mulher no mundo daria de tudo para estar sentadinha aqui. Por que que você não está feliz? Eu olhava para aquele homem, ele me dava pouquíssima atenção. Ele era muito ocupado. Ué, Joana, mas você não gosta de homem trabalhador? Amo homem trabalhador. Mas ele não tinha uma qualidade, que era dar valor para mim. Sentir orgulho daquela mulher que ele tinha do lado dele. Então, eu aprendi que aquilo que eu tinha aprendido na minha fase adulta, adolescente para adulto, vamos chamar assim, era certo. Esse homem, ele não poderia ser um homem tão rico assim, mas ele teria que ser um homem que me desse um pouco de atenção. Um homem que ele me fizesse me sentir pronta até para estar um dia, quem sabe, na época nem existia internet, aqui olhando para o seu olho e falando com você. Aquele homem definitivamente eu não seria feliz do lado dele. Ai, Joana, mas você tinha tudo com ele? Tinha tudo com ele. Os lugares mais lindos que eu viajei, os hotéis mais lindos, foi com esse homem. Mas foi os momentos muito felizes. Agora chegou no relacionamento em questão que eu vou te responder a sua pergunta, tá? Aguenta aí que tem o final desse texto aqui. Aguenta que vai vir, tá? Quando eu conheci meu esposo, ele estava sem dinheiro, com 4 filhos. Eu falei, poxa, aí tá o homem todo errado, o que eu vou fazer com isso? Eu já vim de 2 relacionamentos completamente assim, frustrado, que me deixou muito para baixo, muito humilhada, e eu precisava de alguém que somasse comigo. Sim, comadre, existe várias pessoas que vivem no mundo de hoje que elas são tratadas como pessoa chamada escória da sociedade. Não tá entendendo o que eu tô te falando? Não! Semana passada mesmo aconteceu uma coisa com uma atriz brasileira. Ela estava gravando lá no Corpo de Bombeiros. Pesquisa aí no Google que você vai achar. Só dá uma olhada nesse site de fofocas que todo mundo comentou. E essa atriz estava no Corpo de Bombeiro e os bombeiros em questão, de vez eles criticaram o filme, a história, não, ele resolveu criticar a forma física dela, a cor da pele dela, os bailarinos que estavam dançando com ela, tudo para quê? Para colocar essa pessoa humilhada. Aí eu volto na questão, uma mulher ou um homem que já vem com algum timbre, você vai ser chamado de escória da sociedade. Você tem que ter do seu lado alguém muito forte, alguém que te apoia, alguém que te segura, alguém que seja firme do seu lado para poder seguir em frente. Senão, comadre, a situação vai ficar muito difícil. Volta no meu marido. E aí eu comecei a me relacionar com meu esposo atual. E eu percebi que esse homem já tinha 2 universidades muito bem feitas nos Estados Unidos. Que ele só estava machucado temporariamente da mesma forma que eu vim machucada de 2 relacionamentos atrás. Então, o que nós dois precisávamos de fazer era um cuidar do outro, um fortalecer o outro, porque assim nós iríamos conseguir aprumar a nossa vida, colocar a nossa vida no rumo. E foi dito e feito. Esse homem, eu aprendi que dia após dia ele me valorizava cada vez mais. Esse mesmo homem, ele, sem me conhecer direito, nós estávamos um mês e pouco, eu acho, não sei, lembro da época, né? Ele foi convidado para uma palestra nos Estados Unidos e ele falou, vamos comigo, eu acho que vai ser um momento de nós nos conhecermos mais e mais, a gente poder falar mais sobre a gente. Eu falei, vamos sim. E eu não tinha noção da jaula que eu estava entrando, eu não tinha noção. E eu fui para esse local. E quando eu chego nesse local, logo de cara eu vi assim, mais de 300 homens. Só tinha homens nesse lugar. Naquela época, mulher nenhuma se interessava pela computação. Ou sim, estou falando nenhuma assim no geral, mas eram pouquíssimas mulheres. Naquele evento eu não lembro de ter visto uma mulher. E eu fiquei sentadinha lá assim, toda tremendo, toda assim com medo, toda insegura.
E meu esposo foi lá dar a palestra dele. Aí eu até me deu uma aprumada assim. Falei, deixa eu ficar firme aqui para mandar energia positiva para esse homem. E eu olhei para ele bem pro olho dele e esse homem começou a falar. Começou a falar. E no meio desse speech dele, no meio desse discurso dele, ele fala assim: eu gostaria que a minha esposa levantasse. Eu não era casada ainda. Que a minha esposa levantasse. Eu falei assim, ele não tá fazendo isso comigo, ele não tá fazendo isso. Quem é essa esposa dele? Quem é essa esposa dele? Era eu. Aí aqueles olhares olharam para mim. Eu levantei e fiquei lá, parada. E ele disse, eu gostaria de agradecer a mulher que está me fazendo a voltar para o rumo, vamos chamar assim, para o prumo, está me fazendo levantar novamente. Graças a ela que eu estou aqui, foi pelo incentivo dela que eu estou aqui. Naquele momento eu soube, esse é o homem que eu vou ficar até a morte. Esse é o homem que eu vou lutar, vou fazer de tudo para estar do lado dele. Esse é o homem que vai me ter. Até o Pai Celestial resolver nos separar. E é isso que ele me fez sentir naquele momento. Orgulho de ser a mulher dele. E esse homem é o mesmo homem que me impulsiona para enfrentar o dia a dia aqui. É esse homem que me faz ter mensagens como essa e olhar para o seu olho que sim. Daí, comadre, eu quero falar para você. Não é o pedreiro ou padeiro que eu iria casar. Para que eu decidisse casar com alguém, esse homem tinha que ser um homem que tivesse orgulho de mim. Não importa a profissão que ele tivesse, mas esse homem tinha e tem que ter uma ambição para crescer na vida. Por quê, comadre? Todas as pessoas que nascem com carimbo e que não queira que as pessoas usem esse carimbo para poder ofendê-las, elas têm que ter alguém muito forte por ela. Muito forte por ela. E se esse pedreiro ou padeiro fosse um homem que tivesse universidade ou que tinha ambição de fazer uma universidade, ser alguém forte, grande, para me ajudar a enfrentar aqui, ó, todos os dias, esse homem me teria. O meu homem, ele me tem porque é ele que me fortalece, é ele que me dá força para estar todo dia aqui com essa vida pública, porque ele sabia que eu lá atrás disse para ele, eu quero um dia usar a minha história como exemplo para alguém. Nessa época não existia nem internet. E ele, há pouco tempo, me fez lembrar dessa coisa que eu já tinha esquecido. Jonas, você lembra que você falou isso para mim? Eu falei, nossa, é mesmo? Eu tinha te falado isso. Pois é, comadre. E ele guardou aquilo no subconsciente dele, que alguns anos atrás ele descobriu essa coisa de internet primeiro do que eu e começou a falar, vai que eu estou do seu lado, vai que eu entro na frente se preciso, vai que eu fico atrás para te segurar se você pensar em cair. Então o relacionamento que eu busquei para mim, esse homem tinha que ter sim algumas qualificações para me ter. E é isso, comadre. Agora, se você quiser mais dicas de como você vai conseguir achar esse homem, eu volto e gravo mais vídeos. Eu vou contar os meus erros e os meus acertos e meus relacionamentos, que quem sabe pode te ajudar. Eu não sou nenhuma santinha e meu passado não é nem tão santinho assim como você pensa. Eu só aprendi a reconhecer o melhor para estar do meu lado. Certo? Agora fica à vontade para clicar em gostei, comentar, fazer o que você quiser. Tchau, até a próxima.